Vamos viajar até o Vietnã, Camboja e Laos. Mais concretamente, a zona conhecida como Indochina. No seu mais estreito sentido, será o Vietnã, Camboja e Laos. É uma região no sudoeste asiático, situada a leste da Índia e a sul da China. Informações gerais. Como podem ver, temos idiomas, o vietnamita, o khmer e o laosiano. Quanto à moeda, temos o dong, Vietnã, real para o Camboja e o kip para Laos. Tem as respectivas equivalências da moeda. Aqui o que me faz, o que eu queria mencionar é que faz sentido trazer dólares também. Obviamente, localmente podemos trocar dinheiro. As caixas ATM são facilmente encontradas, sobretudo nos grandes centros turísticos. Contudo, e os cartões de crédito também são aceitos na maior parte das lojas, mas, contudo, eu recomendo que se leve dinheiro vivo e dólares trocados, notas de 1, 5 e 10, pois ajudam muito e são também aceitos. Vacinas. Não existe uma obrigatoriedade de vacinas, tanto para entrar no Vietnã, Camboja e Laos. Recomendada, sim, a vacina da malária. Neste contexto, posso também já falar sobre a questão da Covid. Obviamente que neste momento seria obrigatório o teste PCR. No entanto, à data da viagem, seguramente as informações seriam atualizadas e que será posteriormente, mais tarde, partilhada. No entanto, aproveito para informar que o Vietnã foi o segundo país do mundo a melhor gerir a pandemia. Continuando, os documentos necessários para os cidadãos portugueses será o passaporte e as diferenças horárias mantêm-se nas 7 horas, tanto para os 3 países. Na corrente elétrica, podemos ver que existem 3 tomadas identificadas no slide, a C, A e a G. Consoante o país, podemos ver que no Vietnã será a C e a A, no Camboja a C, A e a G e no Laos a C e a A. Um transformador, um adaptador, irá resolver as situações necessárias quando da viagem. Continuando, clima. As melhores épocas do ano para visitar o Vietnã, Camboja e Laos são o outono, inverno e primavera, ou seja, de novembro a março, abril, para evitar as monções de verão que trazem realmente muita chuva. Vietnã, uma introdução ao Vietnã. Tem fronteiras com a República Popular da China, a norte, com o Laos e o Camboja a oeste, no Golfo da Tailândia a sudoeste, a leste e a sul com o Mar da China Meridional, onde existem cerca de 4.000 ilhas e recifes, umas mais próximas, outras mais longe da costa. Estas ilhas são reivindicadas pelo Vietnã e em disputa com outros países, como a China, Malásia e Filipinas. Tem uma população de 90 milhões de habitantes, é o 14º país mais populoso do mundo e tem Hanoi como sua capital, desde a sua reunificação em 76. A história do Vietnã começou há cerca de 2.700 anos atrás. Os chineses dominavam o Vietnã durante grande parte do período entre 2007 a.C. até 938, quando os vietnamitas recuperaram a sua independência. Apesar disso, o Vietnã permaneceu um estado tributário da China durante grande parte da sua história, mas conseguiu repelir desde então as invasões chinesas, bem como 3 invasões dos mongóis entre 1255 e 1285. A sua independência terminou na segunda metade do século XIX, quando o país foi colonizado pela França. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, o Japão ocupou o Vietnã, embora mantendo uma máquina administrativa colonial francesa durante a sua ocupação. Após a guerra, a França tentou restabelecer o seu domínio colonial, mas falhou, como na Primeira Guerra da Indochina, de 46 a 54. Os acordos de Genebra dividiram o país
em dois, tanto o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, com uma promessa de eleições democráticas para reunir o país. No entanto, ao invés da reunificação pacífica, a divisão do país levou à Guerra do Vietnã de 55-75. Durante este período, a República Popular da China e a União Soviética apoiaram o Vietnã do Norte, enquanto os Estados Unidos apoiaram o Vietnã do Sul. Após milhões de mortes dos vietnamitas, a guerra terminou com a queda de Saigão a norte em abril de 75. O Vietnã reunificado sofreu mais pressão interna e ficou isolado internamente devido à manutenção da Guerra Fria e da invasão vietnamita do Camboja. Em 1986, o Partido Comunista do Vietnã mudou a sua política económica e começou a fazer reformas económicas do setor privado à semelhança às da China. Ora bem, continuando. Ora, cá estamos no nosso primeiro dia de viagem. O Guia Oasis Travel está à vossa espera no aeroporto de Lisboa para fazer as devidas formalidades de check-in e embarque, bem como irá acompanhar-vos durante toda a viagem, como acontece em todos os circuitos da Oasis. Portanto, após uma viagem intercontinental, iremos chegar ao nosso destino, ao Ho Chi Minh, onde seremos recebidos pelo nosso guia após as formalidades alfandegárias para transporte do nosso hotel, onde vai ser no Bay Hotel 4 estrelas. É um hotel central, moderno, está localizado a 600 metros da Opera House. Podemos ter acesso a todas as comunidades de um hotel moderno. O que me interessa aqui sublinhar é o Wi-Fi gratuito. Tem interesse para quem está longe de casa para poder falar com a família. Em destaque, no canto superior direito, tem um rooftop bastante simpático para convívio. Servem refeições e posteriormente também tem um bar onde se pode ficar a conviver. De destaque também a localização do hotel, cerca de 15 minutos a pé do Mercado Central Bien Thanh. Um mercado interessante, dando-nos a possibilidade de passear à noite em total segurança, se quiserem fazê-lo, como naturalmente o Guia Oasis irá disponibilizar-se para o fazer. Continuando, cá estamos no nosso terceiro dia com os seguintes destaques. O pagode Tien Hau, mandado construir nos meados do século XIX pela comunidade chinesa em Saigon, dedicado a Tien Hau, a deusa dos mares que protege os pescadores, marinheiros e todos aqueles que viajam no mar. Seguimos com o pagode Vinh Tram, o templo rodeado de pomares, construído nos meados do século XIX também, em harmoniosa combinação de estilos arquitetónicos euro-asiáticos. O cruzeiro pelo rio Mekong. Aqui vamos ter a oportunidade de observar a vida cotidiana dos habitantes locais nas suas atividades, bem agrícolas, de pesca, artesanais. Existem muitos trabalhos de palha, de coco e folha de palmeira. Durante a nossa visita iremos ter a oportunidade de fazer uma paragem na ilha Toi Son, onde poderemos tomar chá e saborear frutas locais. E antes de terminar a nossa visita, temos também a oportunidade de fazer um pequeno percurso num barco típico sampan, nos estreitos pitorescos canais do rio Mekong. E terminamos assim este terceiro dia. Vou-vos partilhar convosco umas fotos do mesmo. Podemos ver um dos pagodes. Aqui fotos do passeio no rio Mekong.
E continuando, vamos até ao quarto dia. Neste quarto dia temos vários destaques. Vamos começar pelo Palácio da Reunificação, também conhecido como Palácio da Independência, um majestoso edifício convertido em palácio, convertido em museu e palácio das recepções oficiais. Seguimos para a Catedral de Notre-Dame, erguida no final do século XIX em estilo neorromântico, está localizada no centro da cidade. Foi fundada pelos colonos franceses que inicialmente lhe chamaram a Igreja de Saigon, construída em 1863 e 1880, desde 1959 é que tem o nome de Notre-Dame. Mesmo ao lado encontraremos o edifício dos Correios, um prédio construído quando o Vietnã fazia parte da Indochina francesa no final do século XIX. Possui influências góticas, renascentistas e francesas. Foi construída em 1886 e 1891 e atualmente hoje é uma atração turística. Temos também o edifício da Câmara Municipal, um elegante edifício colonial. Embora não esteja aberto ao público, o edifício é famoso pelas suas excelentes oportunidades para foto, sobretudo à noite, quando as suas fachadas e jardins estão iluminados. De seguida temos o Pagode Nok Hok, construído em 1909, como homenagem ao deus taoísta supremo, o Imperador de Jade ou o Rei do Céu, Nok Hok. Este é um dos templos mais característicos da cidade de Ho Chi Minh, repleto de estátuas de divindades e heróis grotescos. O incenso no ar preenche o ambiente, obscurecendo as esculturas e estátuas do templo, representando personagens da tradição budista e taoísta. Continuamos até ao Museu dos Vestígios de Guerra, dedicado à Guerra do Vietnã. Contém exposições relacionadas com a Guerra do Vietnã e à Primeira Guerra da Indochina, envolvendo os franceses. O destaque do dia, os túneis de Cauchy, que vamos visitar, contém mais de 200 km de extensão. Foram construídos pelas forças da resistência Vietcong contra os americanos, durante a Guerra do Vietnã, que terminou em 75. Chegou a albergar cerca de 10 mil soldados e ficou como símbolo da resistência numa guerra que durou cerca de 20 anos. Tempo de regressar ao hotel, para se refrescarem, antes de sairmos novamente até ao jantar cruzeiro pelo rio Saigon, onde teremos a oportunidade de admirar a iluminação noturna da cidade. Antes de terminar o dia, já no regresso ao hotel, possibilidade de quem quiser acompanhar o guia Oásis numa visita ao mercado noturno de Ben Tram. Os restantes que estiverem um pouco mais cansados poderão regressar ao hotel, enquanto os que ficam regressarão a pé, os tais 15 minutos que eu mencionei. Final do dia, umas pequenas fotos do dia que eu vou partilhar. Aqui os túneis de Cauchy. A estação de Correios. Tal pagode que eu comentei. E o cruzeiro, para apreciar as luzes à noite. Entramos no quinto dia com mais visitas. Neste dia vamos mudar de país, mas já irei comentar. A primeira visita, digamos que a visita oficial do mercado Ben Tram, vamos ter várias oportunidades de lá ir uma vez à proximidade do hotel. Iremos deslocar-nos até ao mercado, dando tempo livre para comprar artesanato, produtos de marca, obviamente contrafeitos, e outros souvenirs. Após esta visita, iremos até ao aeroporto, fazemos as nossas... teremos os nossos procedimentos para embarque e num curto voo, cerca de 1 hora mais ou menos, iremos aterrar em Siem Reap. O pagode que vamos visitar, o Wat Bo, a primeira visita em Siem Reap,
é um dos mais antigos da cidade. O país pode ser budista, mas este pagode do século XVIII é particularmente notável pelas suas pinturas de parede detalhadas retratando Remker, a versão cambodjana de um dos grandes épicos hindus. Para terminar o dia, vamos fazer uma visita a um local que se chama Les Artisans d'Angkor, que trata-se de um negócio social cambodjano que cria oportunidades de emprego para jovens em áreas rurais. Enquanto revive o artesanato tradicional Khmer, escultura em pedra, madeira, pinturas em estátua, seda, lacagem, revestimentos em prata, torna-se também um excelente local para fazer compras de qualidade. Durante todo o circuito é o local onde vamos encontrar artigos com mais qualidade. Um bom local para fazer as compras. Vou partilhar algumas fotos do dia. O mercado de Bentran. E vamos chegar a Wat Po. A pagoda. Continuamos até, portanto, vamos terminar o dia no hotel, obviamente, neste caso é o Tara Angkor Hotel. Um hotel muito simpático, localizado, mais uma vez, bem localizado, a 500 metros do Museu Nacional de Angkor. Todas as comunidades moderno, como podem ver pelas fotos. Mais uma vez, o Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Aqui pus uma particularidade no mapa. Como podem ver, tem mais uma localização destacada, que é o Pub Street. É uma vibrante área de bares que vale a pena, posteriormente, à noite, ter um bocadinho para visitar, a situação que o guia local, o guia Oasis, irá proporcionar na nossa viagem. Continuando, vamos fazer uma pequena introdução ao Camboja. Portanto, oficialmente o Camboja é o Reino do Camboja, é um Estado soberano localizado na porção sul da Península da Indochina e Sudeste Asiático. Faz fronteira com a Tailândia a nordeste e com o Laos a nordeste, com o Vietnã a leste e com o Golfo da Tailândia na porção sudeste. Tem uma população estimada de 15 milhões de habitantes e é o 68º país mais populoso do mundo. Tem o budismo como religião oficial, praticando cerca de 95% da população cambodjana. Os grupos étnicos minoritários incluem vietnamitas, chineses, chams e outras tribos. A capital é a maior cidade, Phnom Penh, o centro político, económico e cultural do país. O reino é uma monarquia constitucional, tendo o rei como representante, obviamente, Norodom Sihamoni. É assim que se pronuncia, acho eu. O monarca é escolhido pelo Conselho do Trono Real e recebe o status de chefe de Estado. O chefe do governo é Hun Sen, primeiro-ministro, que governa o Camboja há mais de 25 anos. Chegamos ao nosso sexto dia, com destaques de visitas, obviamente. Vamos começar por Kampong Phuc, que significa Porto das Presas. É uma aldeia pescatória. A comunidade depende muito da pesca para sobreviver, pescando sobretudo na estação chuvosa do Camboja, entre maio e outubro. Durante a estação seca, novembro e abril, à medida que o rio vai ficando mais seco com o recuo das águas, muitos voltam-se para a agricultura para complementar os seus ganhos. O turismo há cerca de 10 anos começou a ser parte da economia local nesta vila através das visitas turísticas. Posteriormente iremos visitar o Museu Nacional de Angkor. É um museu arqueológico dedicado à coleção, preservação e apresentação dos artefactos de Angkor, da zona arqueológica de Angkor. Após a visita do Museu Nacional, vamos regressar ao hotel, tempo para descansar, e depois vamos ter um jantar com danças apsaras.
que são em linha da mitologia hindu, as belas criaturas femininas que visitam a Terra do céu para entreter os deuses e reis com suas danças encantadoras. Neste caso, assim, com este espetáculo, vamos terminar o dia e partilho convosco algumas fotos. A Vila Pescadores. O Museu Nacional de Angkor. E as danças apessadas. Chegamos ao 7º dia da nossa viagem, com os destaques de Angkor Wat, o templo da capital, que dentro do Parque Arqueológico, que se situa dentro do Parque Arqueológico da antiga capital do Império Khmer. É a principal atração e o mais incrível templo de toda a cidade antiga. A fama deste templo é tão grande que muitos turistas acreditam que Angkor se resume apenas a este grande templo. No entanto, existem mais de 100 templos dentro do Parque Arqueológico. Património Mundial da Unesco desde 1992. Após a visita principal, teremos o Templo de Bayon, muito peculiar também, pois é ricamente decorado e por várias caras. Construído no final do século XVIII, século XII e início do século XIII, com o templo estatal do rei Mayana, um hindu, como eu estava a comentar. A característica mais distintiva de Bayon é a quantidade de rostos de pedra serenos e sorridentes nas muitas torres que se projetam no terraço superior e se agrupam em seu torno no pico central. É um monumento muito interessante de se visitar. Continuamos com o terraço do Rei Leper. Encontra-se localizado no canto noroeste da Praça Real de Angkor Thom. Foi construído no estilo Bayon e o seu nome moderno deriva de uma escultura descoberta no século XV no próprio local. A estátua retrata o deus hindu Yama, o deus da morte. A estátua que foi encontrada foi chamada de Rei Leproso, porque a decoração e o musgo que cresciam sobre ela lembravam uma pessoa leprosa. E também porque se encaixava na lenda cambodjana de um rei angkoriano que tinha lepra. Portanto, fez a associação. Temos também os terraços de elefantes, que foi usado pelo rei de Angkor como uma plataforma para ver o seu exército, os desfiles do exército vitorioso. Última visita ao templo de Ta Prohm, construído no final do século VII, início do século VIII, para ser um mosteiro budista e universidade. Ao contrário da maioria dos templos de Angkor, Ta Prohm foi deixado intacto desde a sua descoberta, permanecendo muito pitoresco e fotogénico através de uma combinação de árvores e ruínas que tornaram dele um templo com o maior número de visitantes. Mais uma vez, vamos fazer uma pequena partilha de fotos do dia. O templo de Bayon, com as suas caras pitorescas. O terraço dos elefantes. Do Rei Lepa. E está pronto. O templo está pronto. Angkor Wat, o principal templo e mais imponente do complexo arqueológico.
Chegamos ao 8º dia. É um dia que também vamos mudar de país. Com o seguinte destaque do pagode de Vat Time. Trata-se de um mosteiro ativo onde poderemos entender mais sobre a história, a trágica história do Camboja. Uma vez que esta área da cidade relativamente nova era antigamente um local de matança dos campos de Siem Reap durante a era do Khmer Vermelho. O termo campos de extermínio é frequentemente associado apenas a campos de extermínio de Chong Ek, em Phnom Penh, mas na verdade essas áreas estavam localizadas em todo o Camboja. Neste complexo, Vat Time ajudar-nos a entender a gravidade do passado recente e horrível do país. Uma pequena sequência de fotos. E vamos ficar alojados, portanto já chegamos ao Laos e vamos ficar alojados no Hotel Luang Prabang View, um dos melhores hotéis do circuito, um hotel de 5 estrelas, absolutamente irrepreensível, como podem ver pelas fotos. Todas as comodidades normais de um hotel moderno, mais uma vez Wi-Fi, alta velocidade, tem piscina, centro de fitness e é um hotel que gostaríamos de ficar um pouco mais de tempo para poder usufruir das suas comodidades. Quanto ao Laos, para podermos traçar uma pequena história sobre o país, é traçada desde o reino de Langshan, que existiu no século XIV ao século XVIII, quando era dividida em 3 reinos separados. Em 1893 formou-se um protetorado francês na região, constituído pelos reinos de Luang Prabang, Viet Thanh e Chang Persat, unindo-se para formar o que é hoje conhecido como Laos. Ele rapidamente ganhou a independência em 1945 após a ocupação japonesa, mas retornou ao domínio francês até que foi concedida a sua autonomia em 1949. Laos tornou-se independente em 1953 com uma monarquia constitucional governada por Savanvong. Logo após a independência, uma longa guerra civil no país culminou com o fim da monarquia, quando o movimento comunista Pathet Lao chegou ao poder em 1965. Laos é uma república socialista de partido único, a capital é Vientiane. O idioma oficial é o laosiano, é um país multiétnico, sendo que os laosianos compõem cerca de 60% da população, principalmente nas planícies. Outros grupos étnicos, como os Hmong e as tribos indígenas, representam 40% da população que vivem nas colinas e nas montanhas. Chegamos ao 9º dia, que temos também vários destaques. Vamos começar com um pequeno detalhe importante. A própria Luang Prabang, a cidade, é classificada como Património Mundial da Unesco. A primeira visita que fazemos, Wat Visum, é o templo mais antigo do Luang Prabang, datando de 1513. O templo é uma celebração da arquitetura antiga do Laos e abriga uma pequena seleção de Budas ricamente dourados e algumas pedras antigas que datam do século XV. Uma das características mais exclusivas do templo é a sua estupa em formato incomum, projetada pela esposa do rei Vitsun Narat, para ser uma espécie de flor de lótus, mas também conhecido pelos seus habitantes locais como uma estupa de melancia. Posteriormente vamos ao templo da Hammam, templo budista, antiga residência de Sara-Karat, patriota supremo do budismo laosiano. Continuando, temos o templo Mai, o maior da cidade de Luang Prabang, é um templo budista, localizado no centro histórico da cidade, junto ao Palácio Real, e que chama a atenção pelos seus 5 telhados, pelos 5 níveis dos seus telhados. Continuando com o templo Wat Sen, na sua tradução literal, é o templo dos 100.000 tesouros. É um dos mais belos templos de Luang Prabang.
continuamos com o templo Xiangtong, um dos mais importantes mosteiros de Laos, e continua sendo um importante monumento para o espírito da religião, realeza e arte tradicional. Iremos também visitar as cascatas Quanzi, que são um complexo de quedas de água localizadas no Laos, que variam com os seus tons azul turquesa e verde esmeralda. Parece mesmo um cartão postal quando podemos avistar as mesmas. Aqui nesta visita existe a possibilidade de se banharem antes do almoço, que vai ser mesmo junto às cascatas, numa infraestrutura montada propositadamente para podermos usufruir do local. Posteriormente iremos também visitar uma aldeia laosiana, onde poderemos ver o artesanato local e contactar com agentes locais, obviamente, contribuindo também para a sua economia local. Para terminar o dia, vamos fazer a visita ao Monte Putzi, colina sagrada, para visitar a Estupa Dourada. É um dos mais elevados locais no centro da cidade de Luang Prabang, com os seus 100 metros, este Monte Putzi. É uma colina com templos, estátuas budistas, altares, e lá em cima podemos avistar 360 graus sobre a cidade de Luang Prabang. O principal motivo de subirmos à montanha, à colina, além de ver a Estupa Dourada, que não deixa de ser interessante, é obter o privilégio absoluto de ver o pôr do sol do local, com um panorama absolutamente espetacular. Terminamos com uma possibilidade de fazer a visita ao mercado noturno, que entre as 17 e as 22 horas estará aberto. Iremos dar algum tempo livre, obviamente, para se poderem passear e usufruir do mesmo. É um ponto turístico da cidade, onde são vendidos muitos souvenirs. Aqui podemos encontrar um pouco de tudo, roupas, acessórios, artesanato local, obviamente gastronomia local, que também estará disponível. Terminamos assim o 9º dia e também partilho convosco algumas fotos do mesmo. Estupa Macia. Alguns dos monumentos que eu comentei. As cascatas Quanzi. A aldeia laosiana. E cá embaixo o mercado. Os 5 telhados. Ok. Chegamos ao 10º dia, que também bastante preenchido, com vários destaques. Vamos começar pela cerimónia das dávidas. Iremos acordar bastante cedo para poder presenciar o impressionante ritual dos monges que se deslocam ao centro da cidade para recolher os donativos de arroz e outros alimentos. Posteriormente, iremos seguir até um campo de elefantes para ter a oportunidade do contacto próximo com estes simpáticos animais, realizando um passeio no dorso do elefante junto ao rio Nakam. Teremos também posteriormente o passeio de barco, um passeio de barco típico no rio Mekong, para contemplar a vida tranquila das populações rurais e as suas tradicionais cotidianas nas margens do rio. Iremos também ter o almoço a bordo do barco típico. Durante as visitas iremos até a aldeia Ban Shanhai, conhecida pela sua produção de vinho de arroz local, conhecido como Lau Lau. Aqui podemos observar o processo de destilação deste vinho, que normalmente demora cerca de 3 a 4 semanas a ser produzido.
Por fim, o último destaque, as grutas Pakhao. Visitaremos as misteriosas grutas Pakhao, com milhares de estátuas de Budas e de todos os estilos e tamanhos oferecidas pelos peregrinos. Portanto, é assim que preencheremos este dia. Vou partilhar algumas fotos convosco. A cerimónia das Távidas. O rio Mekong. O nosso barco. O campo de elefantes. A possibilidade de alimentar os elefantes antes do passeio. E o passeio. A paisagem verdadeiramente fantástica. Vamos também com os elefantes dentro de água, um highlight do passeio. Aqui as atividades artesanais. E as grutas Pakhao. As vistas são absolutamente deslumbrantes. E terminamos. Espero que estejam a gostar. Estamos quase na parte final do programa. Chegaremos ao 11º dia, então. Mais uma vez, um dia preenchido. Iniciaremos os destaques com o Museu de Etnologia, onde podemos ter uma ideia geral sobre os 54 grupos étnicos existentes no Vietnã. Após esta visita, Templo da Literatura, trata-se de uma obra-prima da arquitetura local, construída no século VI e dedicado ao Confúcio, sendo a primeira universidade do país e frequentada por filhos de mandarins. Posteriormente, iremos ao Mausoléu de Ho Chi Minh, um monumento onde está exposto o corpo do líder vietnamita Ho Chi Minh, preservado em um caixão de vidro no salão central de um mausoléu. Seguinte destaque, o pagode do Pilar Único, que foi mandado construir nos meados do século VI pelo imperador Lai Tai Tong. Este pagode está construído sobre um único pilar de pedra, com mais de 1 metro de diâmetro, em forma de flor de lótus, em sinal de pureza. Foi uma promessa do imperador pelo nascimento de um filho que acredita ter nascido pela interferência da deusa da misericórdia que lhe apareceu durante um sonho. O Templo da Tartaruga, que se encontra no centro da cidade, numa pequena ilhota no centro do lago Hoan Kiem. E, por fim, o espetáculo de marionetas. Mundialmente famoso o teatro Thong Long Water Puppies, que tem as suas raízes em uma forma de arte que remonta ao século XI. A tradição do teatro de fantoches de água vem de uma época em que os arrozais eram inundados e os aldeões se divertiam ficando com água pela cintura, com fantoches representando sobre a mesma. E basicamente é o resumo deste dia, que eu vos vou deixar também com algumas fotos ilustrando. O Museu Etnológico. O Templo da Literatura. O Mausoléu de Ho Chi Minh. O Pagode de Pilar Único. Aqui a tal ilha que eu comento com uma bela ponte de ligação, o Templo da Tartaruga. E o espetáculo de marionetes. Iremos ficar no Hotel Sunway, situado também, bem situado, a 900 metros da Ópera de Hanoi, um hotel mais uma vez moderno, todas as comunidades associadas,
Wi-Fi gratuito em todos os pisos do hotel, nas áreas comuns, sala de fitness, nada mais a comentar, que estamos bem instalados. 12º dia, vamos dar destaque a três situações. A aldeia pescatória de Quan Van. Aqui é um highlight, neste 12º dia, é um highlight que é a Baía de Ha Long, mas já lá vamos. Portanto, vamos iniciar pela aldeia pescatória de Quan Van. A maior aldeia de pescadores da Baía de Ha Long. Tem uma população de 733 pessoas, dividida em 176 famílias. Iremos fazer a visita, fazemos um pequeno passeio de barco, a remos, bastante pitoresco. Todo o cenário da aldeia são aglomerados de casas flutuantes, num mar calmo, rodeado por majestosas montanhas de calcário, um cenário absolutamente idílico. O principal highlight da viagem, ou um dos principais highlights, é a Baía de Ha Long. Aqui iremos estar a visitar especificamente a Baía de Lan Han, dentro da Baía de Ha Long. Aqui, dentro dos seus 400 penhascos de calcário, entre as suas águas verdes, podemos encontrar maravilhosas praias de areia branca, absolutamente fantástico. A zona classificada mesmo como Património Mundial da Unesco, como sabem. Iremos ter a oportunidade de visitar a praia de Bai Trai Dao, que significa os três pêssegos. Esta praia em forma de meia-lua deve ser visitada, a sua visita deve ser cuidadosamente planejada, porque é apenas acessível no máximo 3 horas diárias devido às marés. Portanto, vamos ver as fotos. Aqui vamos embarcar num barco que nos vai levar à Baía de Ha Long. Fazemos várias passagens. Aqui é a Ilha Tip Top, bastante conhecida. Possibilidade também de ir até à praia. Como podem ver, as vistas são muito bonitas. Pernoitamos uma noite a bordo. E aqui vamos ver a praia que vos falava. Que é absolutamente espetacular. Vamos chegar ao 13º dia, onde temos também vários destaques para mencionar. Teremos a oportunidade de fazer um passeio de rickshaw pelo bairro antigo de Hanoi, observando todo o frenesim do comércio e bairro e comércio de bairro. Após o passeio, sensivelmente 30 minutos, 40 minutos, iremos continuar a conhecer o bairro a pé também. O bairro de Hanoi é um bairro muito pitoresco, o bairro antigo, onde poderão ver os mais diversos comércios. Nas fotos que vos vou mostrar de seguida vão perceber concretamente o tal frenesim que eu estou a comentar agora. Depois iremos ter a Casa da Ópera, que foi inspirada no Palais Garnier, o mais antigo dos 2 teatros de ópera de Paris, considerado um dos marcos arquitetónicos de Hanoi. Seguindo-se a Catedral de São José, a igreja mais antiga da cidade, sede da Arquidiocese de Hanoi, construída em 1886 pelos franceses em estilo neogótico.
Durante as visitas, obviamente, como comentei, no bairro antigo, vamos ter tempo livre para fazer as últimas compras. E vou-vos deixar com algumas fotos para ilustrar. Todo o comércio é feito praticamente na rua, não é? Compras em cima da moto também é possível. E terminamos com o nosso passeio de rickshaw. Espero que tenham gostado de viajar comigo. Aqui posso-vos mostrar algumas fotos de grupos anteriores que fizemos e realizamos e que foi um sucesso. É uma viagem absolutamente espetacular que recomendo. Uma das minhas preferidas, de maneira que estou desejoso de vos encontrar ou reencontrar, porque se quiserem revisitar também é uma situação que faz todo o sentido. É uma viagem espetacular. Com isto, eu acho que termino esta partilha convosco, a viagem, e passo a palavra à Cristina. Aqui estou. Aqui estou de novo. Queria só salientar um detalhe em relação a esta apresentação. Todas as fotografias, e eu acho que de facto esta apresentação tinha fotografias fantásticas, que nos dá uma vontade imensa de mergulhar e ir até ao sítio. Queria só salientar que todas as fotografias desta apresentação, tal como acontece na maioria das nossas apresentações, mas agora falando muito concretamente desta, todas as fotografias foram tiradas durante os nossos circuitos. Portanto, não há aqui fotografias que não sejam reais, de facto, de tiradas durante uma das nossas viagens. E, portanto, isso dá-nos uma ideia daquilo que é viver a viagem e aquilo que se vê realmente durante o circuito. Naturalmente que este circuito é difícil de comentar porque todos os momentos têm pontos altos, todos os dias têm pontos altos, mas há especialmente um pormenor nesta viagem que eu não lhe chamaria pormenor, diria-lhe por maior, que é quando quer que façam esta viagem, com quem quer que façam esta viagem, por favor, não deixem nunca de fazer uma noite na Baía de Alongue, porque uma noite passada a bordo, naquela baía, e seja no barco, no Era Cruise, como nós fazemos, quer seja num dos outros topo de gama que existem ali na Baía de Alongue, sem dúvida que é uma noite que vale para sempre, que fica para sempre na memória de qualquer viajante. Portanto, quando quer que façam esta viagem, com quem quer que façam esta viagem, mas por favor não deixem de facto de fazer uma noite na Baía de Alongue, que é algo verdadeiramente inesquecível, quer seja o pôr do sol, quer seja o nascer do sol, são momentos únicos. E, entretanto, eu acho que durante a apresentação as várias questões que foram colocadas fomos respondendo. Deixem-me só aqui dar uma vista de olhos muito rápida. Muito obrigada, Rui, foi ótimo tornar a viajar consigo. Como vê, Rui, para além da viagem pessoal, esta também foi uma viagem que, pelos vistos, foi um sucesso. Excelente apresentação e a viagem parece imperdível. Sim, a viagem é mesmo imperdível, sem dúvida. Muito obrigada pela
pormenorizada a apresentação, complementada por belas fotografias. De facto, são ótimas as fotografias e, tal como eu dizia há pouco, são reais. Vamos ver se há aqui alguma pergunta concreta. Muitos agradecimentos, muito obrigada por tão simpáticas palavras que aqui vejo. Está aqui uma senhora a dizer que fez esta viagem connosco e adorou e o guia era precisamente o Rui. Ótimo. Muito interessante. Será certamente uma viagem a considerar brevemente relativo, porque só quando houver condições. Neste momento, as nossas previsões e aquilo que nós temos planeado é voltar a fazer este circuito em novembro. Temos esperanças que em novembro já tudo esteja normalizado e que possamos viajar, mas naturalmente que tudo depende da pandemia e da segurança que houver, porque, tal como eu já disse em apresentações anteriores, nós parámos de viajar em março e até hoje, de março até hoje, não fizemos uma única viagem, exatamente por considerarmos que só voltaremos a viajar quando estiverem reunidas as condições de segurança necessárias. Para a semana cá estarei, ótimo, nós também cá estaremos para a semana. Uma senhora que diz que fez esta viagem, mas fez com o Gonçalo. Pois, nem todas as viagens ao Vietnã, Laos e Camboja são com o Rui. Pode ser o Rui, pode ser o Gonçalo, a Eduardo, o Ricardo, enfim, qualquer um de nós. Está aqui uma senhora a dizer que foi com o Rui. Ok. Ok, isto depois responde. E acho que já não há. Está aqui uma senhora a perguntar, Rui, está uma senhora a perguntar se tem caminhadas difíceis. Ou seja, para alguém que eu suponho que a senhora se calhar tem alguma dificuldade em mobilidade, há longas caminhadas durante esta viagem, Rui? Está sem som. Agora Ok. já não estou. Existe algumas. Ou seja, existem situações onde há que, por exemplo, estou-me a lembrar do Monte Putzi, o mais recente, junto ao final da viagem. Quem não tiver em condições ou quem tiver dificuldade em subir, neste caso, vários degraus que demora algum tempo, obviamente a alternativa é não subir, mas a situação irá ser contornada. Portanto, de uma forma geral, respondendo objetivamente à sua pergunta, eu penso que desde que a dificuldade de locomoção não seja muito grande, é execuível e depois localmente iremos fazer as devidas adaptações. Está também alguém a perguntar o preço da viagem. Eu não tenho o preço de cores, mas de qualquer forma, no nossa página, no nosso site tem não só o preço, mas todos os serviços incluídos, que é tão importante quanto o preço. Portanto, já colocámos aqui o endereço direto para a nossa página, onde tem toda a descrição do itinerário, com todos os serviços incluídos e o valor também. Uma senhora que diz que de toda a Ásia esta é uma viagem a não perder, sim, sem dúvida. Ok, já está aqui o valor exato, 3.186. Eu não quis estar a dizer de cor, porque podia dar asneira. Pronto, já está aqui, 3.186. E uma senhora diz que é viagem de sonho, mas só tem férias em agosto porque é professora. Pois, é assim, geralmente nós fazemos as viagens nas datas de melhor clima no destino. Por isso é que, no caso concreto do Vietnã, Laos e Camboja, normalmente nós fazemos ou em novembro, dezembro, ou depois no início do ano, em fevereiro, março, porque é a época que tem melhor clima, tem menos chuvas. Em agosto é a época das monções na zona da Indochina, tal como que se via naquele slide que o Rui passou, onde apareciam os mapas com as temperaturas e as pluviosidades. Em julho, agosto,
junho, julho e agosto são os 3 meses com chuvas mais fortes e são de facto tão fortes que, enfim, é uma pena fazer uma viagem destas e depois estar constantemente com chuva. Pronto. Sim, está aqui um senhor a dizer que sim, que o valor é com tudo incluído. Sim, é com tudo incluído, ou seja, isso é uma característica não só desta viagem, como da grande maioria das viagens, seleções Oasis Travel, é que não só são em pensão completa, como têm tudo incluído, todas as visitas. Nós somos avessos a viagens em que depois têm uma opcional para isto, uma opcional para aquilo, e depois a pessoa chega ao final da viagem e acaba por gastar muito mais do que aquilo que estava a pensar. Portanto, temos um lema que ou é importante e está incluído, ou se não está incluído é porque não é importante e então também não vamos apresentar como opcional. Portanto, todas as visitas que foram aqui relatadas estão incluídas no preço e não há visitas opcionais. E acho que já respondemos a todas as questões. Acho que não tenho aqui mais nenhuma questão pendente. E pronto, e voltaremos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado. O valor, perguntavam também aqui o valor do suplemento de quarto individual. O suplemento de quarto individual é 594 euros. Portanto, para a semana, na próxima terça-feira, cá nos veremos todos. Iremos até ao Chile e à Argentina, portanto, viajamos exatamente para o sentido oposto, mas será também uma grande viagem que nós faremos na próxima semana, na próxima terça-feira. Contamos convosco, esperemos voltar a ver-nos a todos e todos com muita saúde. E assim é o nosso desejo. Portanto, até para a semana, cá estaremos, terça-feira às 6 da tarde e vamos até ao Chile e à Argentina na próxima semana. Obrigada a todos. Obrigado.